dia, graça e paz. Estamos começando aqui o nosso estudo, caminhando no livro de Samuel. E hoje a gente vai começar essa história de Davi. Davi entra nesse contexto e vamos orar para que o Senhor nos oriente nessa manhã, nos traga esclarecimento e que em nome de Jesus a gente possa caminhar até o final desses livros históricos e começar uma nova etapa. Senhor, muito obrigada por esse tempo, obrigada, meu Deus, pelo privilégio que nós temos em estudar a Tua Palavra, pelo privilégio que nós temos em nos reunirmos todas as manhãs aqui nesse tempo, pelo privilégio que nós temos de termos essas aulas gravadas, em que nós possamos, Senhor, nós podemos voltar nelas e rever a história, e muitos, Senhor, têm acompanhado de casa, alguns que moram longe, que estão em outros estados, até em outros países, e eu te dou graça, Senhor, por isso. Vem, fica conosco, nos dá, Senhor, entendimento. Nós te convidamos, Espírito Santo, vem, toma o teu lugar nesse estudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente está caminhando aqui no livro de Samuel. Hoje começa, então, a história de Davi, esse homem que foi tão importante, não é? Tão importante que hoje você chega lá em Israel e fala, olha, estrela de Davi, né? A importância que esse homem teve. Você chega lá em Israel, tem lá o local aonde você entra para visitar o túmulo de Davi. Eu fiquei muito impressionada a primeira vez que eu fui a Israel. E tem uma entrada para mulheres, uma entrada para homens. E nessa entrada, né, para mulheres, tinha uma jovem na minha frente, debruçada ali e chorando. E eu falei, meu Deus, até hoje eles choram pelo rei. Eu achei isso muito impressionante. Há controvérsias da onde realmente Davi está enterrado, mas a tradição diz que é ali e segue a tradição. A arqueologia vai caminhando e vai desvendando, né, a história, e hoje nós temos um outro ponto ali em que falam, não, é mais provável que tenha sido aqui, mas ainda não foi dado, assim, sabe, a palavra final. Então, a gente segue a tradição, e eu fiquei muito impressionada sobre a importância desse rei, de você ver pessoas, tantos anos, né, à frente, em pleno ano 2000, né? E a gente vê essas pessoas ainda jovens, israelitas, ainda honrando e se comovendo com a memória de um rei que foi tão importante para Israel. E aqui começa a história desse menino, lá no capítulo 16, no versículo 1, fala, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E então Deus fala para o Samuel, porque o Samuel, ele tinha uma relação afetiva com o Saul. Você vê que o Samuel, ele
protege Saul, é como se Saul fosse um filho, né, para ele. E o Senhor fala: até quando, Samuel? Até quando você vai ter pena de Saul? Eu já rejeitei ele, não tem jeito, eu rejeitei e pronto. Eu escolhi ele foi reprovado uma vez, foi reprovado a segunda vez, agora chega, né? Supera essa fase, Samuel. Agora eu tenho um homem e eu vou levar você lá e você vai ungí-lo rei. No versículo 2, diz assim: disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: e vim sacrificar ao Senhor. Então aqui mostra que Samuel, ele teme que Saul queira matá-lo por ungir outro rei. Porque, olha só, está lá na cabeça de Samuel. Se o Saul, algum amigo, algum informante, qualquer pessoa, perceber que eu fui na casa de Jessé, já vai desconfiar. Porque lembra que quando o Saul foi ungido, o tio dele desconfiou, né? O Abner, tio de Saul, desconfiou, perguntou lá para o servo, né? Fala, o que o Samuel foi fazer lá na casa o que o Saul, né, estava fazendo lá com Samuel. E agora a preocupação de Samuel deve ser a mesma. Saul sabe, porque eu já falei para ele que o Senhor vai levantar outro homem, e se eu for lá na casa do Jessé, ele vai desconfiar. Será que ele foi ungir outro homem? Então Deus fala: olha, Samuel, pega lá um cordeiro. Se alguém te perguntar, você está indo para a casa de Jessé para fazer o sacrifício. Você fala: não, eu vou levar um sacrifício lá para a família dele. E então Samuel vai, e vai acontecer a unção de Davi. Jessé, ele tem vários filhos. Davi é o mais moço. Olha só que interessante, que o Davi, ele não foi chamado para o banquete, né? Ele manda chamar Davi. Jessé põe lá o filho mais velho, bonitão. Até o Samuel fala: não, é esse daí que é o rei. Vocês lembram que o Saul, ele era um homem que ele até se diferenciava dos outros homens de Israel. Ele era um homem alto, ele tinha um biotipo diferente. Quando Samuel olha o primogênito do Jessé, fala: não, é esse aí, né, que Deus falou. E Deus fala: não, Samuel, não é esse. E aí depois vão passando os outros filhos, e Deus falando: não é esse, não é esse. Até que se acabam os filhos, o Samuel falou: você não tem mais nenhum filho? Tenho sim, eu tenho lá um menino que está cuidando das ovelhas, está cuidando do rebanho. E o Samuel fala: então chama lá, porque a gente não vai comer enquanto ele não vier. E ele entra, e o texto mostra algumas peculiaridades que no livro de Samuel são coisas que a gente vê em cada capítulo. O autor, ele coloca mesmo as peculiaridades da história, e ele fala: olha, era moço, ruivo, de olhos bonitos, de boa aparência. E aí Deus fala: pode ungir, que é esse o rei. E Davi era só um menino, né? E aí ele é ungido rei. Mas veja bem, tem uma coisa particular aqui dentro dessa história, porque ele é ungido de uma forma particular dentro de casa. Então, ele não foi proclamado rei, ele foi ungido rei, né? Ele foi separado ali, né? Ele era só um menino. E aí a gente vai ver que só lá na frente, depois de muito tempo, que o Davi vai assumir mesmo esse reinado. Primeiro 7 anos em Hebrom, e depois de 7 anos que ele vai assumir lá em Jerusalém. Mas aí tem uma grande trajetória até chegar dessa unção de dentro de casa,
né? Desse menino que pastoreava as ovelhas até o rei de Israel, tem todo um processo que Deus vai trabalhando nele, trabalhando na história e em todos vários personagens. E daí a gente vai lá no capítulo 17, vem Davi e Golias, né? Por quê? Porque essa história ela vai colocar Davi junto com Saul. Já lá no final do capítulo 16, você vai ver que o Davi ele vai encontrar com Saul. Por quê? Porque vai falar que o Espírito do Senhor vem sobre Davi. E a partir desse momento, o Espírito deixa Saul. Porque o Espírito, ele dava a capacitação para ser rei. E ele deixa Saul e agora ele foi colocado sobre Davi. E aí então o espírito maligno atormenta Saul. E ele fica atormentado e aí o povo vai achar uma solução para acalmar ele. Olha, procura lá alguém que toca a harpa. E ficam sabendo que Davi, ele toca a harpa e aí chamam ele para tocar para Saul. Passa-se um tempo e aí o que está acontecendo? Uma guerra ali com os filisteus e vem o Golias. O Golias que é um valente, um forte, né, muito forte, muito grande, um gigante, e fala, ao invés dos nossos dois exércitos batalharem, eu estou desafiando vocês. Traz um cara aqui para brigar comigo. Quem ganhar essa batalha, um povo fica escravo aqui do outro. E ninguém em Israel teve coragem, ninguém tinha coragem para enfrentar esse gigante. E o Davi, ele era novo, ele não foi para a guerra. Só que só os irmãos dele estavam na guerra. E o pai fala, olha filho, pega aí uns queijos, pega uns pães e vai levar para os seus irmãos. Pega esses queijos aqui, separa para o chefe do exército, para ele te deixar entrar lá. Leva um agradinho para ele te deixar entrar, te deixar ver o que está acontecendo ali com seus irmãos e você volta para me dar notícia. Quando ele chega, é interessante que você vê na história que o irmão dele fala assim, o que você veio fazer aqui, menino? Né? Por quê? O Davi, ele ouve a história de Golias e ele já ouve falar que o rei falou que quem destruiu Golias vai casar com a filha dele. E a família dele vai ser isenta de impostos. E aí Davi se interessa em saber, que história é essa? Né? Tudo isso vai ganhar quem derrotar esse gigante. E o Eliabe, quando vê que Davi está ali interessado, o Eliabe que viu lá atrás, né, os irmãos já sabiam quem era Davi, não acreditavam nele, tinham inveja dele, mas já sabiam quem ele era, né? E daí o Eliabe, quando vê Davi interessado, fala, seu obstinado e arrogante, o que você está fazendo aqui? E aquelas poucas ovelhas da nossa família, você deixou para quem? Cuidar. Daí o Davi vira para ele e fala, o que eu fiz agora? E aquela história, né, gente, do irmão mais novo, que se você for ver, é bem parecida com a história do José. Lembra? Os irmãos, eles tinham uma rixa com Davi. Poderia ser, sim, pelo caso da unção, provavelmente era, né? Mas dele ter sido escolhido no lugar dos irmãos mais velhos. O texto, na realidade, não explica, mas ele mostra ali que existia uma rixa entre os irmãos. E aí, por fim, o Davi fala, eu vou sim, porque esse incircunciso filisteu, ele está afrontando o exército do Senhor. Ele não é a gente que ele está afrontando. Ele está afrontando o exército de Deus. E olha, é essa visão diferente de Davi que mostra que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele fala, não, espera aí um pouco.
Nós somos o povo de Deus, nós somos o exército de Deus. Quem batalha por nós é Deus, não somos nós. Olha só que entendimento. Aí você vê que a dependência de Davi, né, dependência total de Deus que Davi tinha, né? Ele cria realmente, olha, eu sei que Deus pode me capacitar para destruir esse gigante, e aí ele se dispõe. E aí você vê lá no capítulo 17, do 31 ao 40, que ele vai encontrar com Saul, Saul vai até colocar a armadura dele no Davi, Davi vai falar, olha, eu não consigo andar com esse negócio não. E aí ele pega uma funda, ele gira e ele mata o gigante com as armas que ele tem, né? Davi vai para a batalha, vence, acerta a testa do gigante, Golias cai, ele arranca a cabeça de Golias e os filisteus fogem. E aí o Davi, ele é exaltado lá por todo mundo, e depois Davi se torna parte, né, do exército de Saul. Depois disso, se casa até com a Mical. No capítulo 18, Davi, a gente vê essa amizade de Davi e Jonatas, né? E mostra, e aí vai mostrar nesse 18 que o Davi, ele se torna um comandante do exército de Saul. A gente vê também que do 6 ao 16 vai mostrar que o Saul, ele começa a ter inveja do Davi, né? Ele não quer mais bem a Davi. Por quê? Porque a mulherada, quando ele chega da batalha, a mulherada começa a falar, o Saul matou 1000, o Davi matou 10.000. Até quem está assistindo Reis, que está passando agora na TV, viu, né? Essa parte, a mulherada começava a cantar que Saul matou milhares, Davi os seus 10.000 milhares, né? Então, o Saul, ele começa a ter inveja. Ele fala, que é isso? Estão dizendo que ele é melhor do que eu? O Saul não gosta da história e começa a pensar uma coisa, olha, esse cara, está todo mundo gostando dele. Ele é querido de todo mundo fala dele mais do que está falando de mim. Será que Samuel ungiu ele? Será que esse é o homem que Samuel falou que Deus vai colocar no meu lugar? O Saul, ele estava no poder, então ele começou, mesmo sabendo que ele tinha sido rejeitado por Deus, ele começou a fazer de tudo para continuar nesse poder. E aí vai começar uma grande batalha. No capítulo 19, Saul declara que quer matar Davi. Jonatas o faz mudar de ideia. Ele tenta matar Davi com uma lança. E a gente vai vendo o Saul sempre atentando daí para frente com a vida do Davi. A Mical, ela ajuda o Davi a fugir. A gente vê no capítulo 19 e 16. Vamos lá para vocês verem, olha. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então, o que acontece aqui? Davi, ele estava morando na casa de Saul. O texto, ele não fala se era um palácio ou alguma coisa nesse sentido. O povo ainda não está totalmente organizado, eles ainda estão se organizando, ainda não existia uma capital. Davi morava lá com a sua esposa, com a Mical, na casa do rei. Então, quando ele vê que não tem jeito, que
Saul quer matar ele, ele vai fugir. E a filha do Saul, a Mical, ela vai enganar o próprio pai para salvar o marido. E aí o que eles fazem? Aquela historinha que a gente vê nos filmes, né? Na cama, coloca ali um negócio, finge lá que ele tá dormindo. E o que eles colocaram, gente? Um ídolo do lar. O que quer dizer isso? Quer dizer que tinha ídolos no lar deles. O povo, eles não estavam tão santinhos assim, como parece. Então, você tem aqui algumas coisas no texto que vão mostrar o que está acontecendo ali. O texto ele não vai permitir a gente especular. Não, que tinha ídolo era do Saul, que o ídolo era da Mical. Não, eles estavam ali morando na mesma casa, né? Era comum os filhos morarem ali com os pais ou do lado, e sabe-se que o ídolo estava lá na casa, estava lá onde o Davi estava, era a casa de Saul, né? E mais não diz aqui de quem que era o ídolo. Mas se tinha ídolo do lar ali, a gente entende que tinha, mesmo porque lembra que a gente viu que as propriedades, os contratos, eles eram feitos, e daí era o ídolo do lar. O contrato era um ídolo do lar. Era quando a Raquel, ela roubou os ídolos do lar do Abraão lá, do Labão, desculpa. Ela estava levando o quê? Ela estava levando o direito de propriedade, não é? Então, o texto ele não nos dá aqui grandes respostas, mas a gente vê que a Mical, ela usou isso, usou um ídolo do lar para fingir ali que era o Davi. Então, de fato, existia. E aí o Davi foge do Saul, vai começar aquela longa caminhada, né? Que aquele caça a Davi. A gente vai ver que o Saul ele não dá paz para o Davi, porque ele não quer deixar lá o cargo dele. Né? E aí o Jonatas ele ainda vai dizer para o Davi: olha, o meu pai quer te matar. Se vocês entrarem em batalha e você matar o meu pai e você virar rei, você promete que você não vai me matar? O Jonatas ele faz essa aliança com Saul. Por quê? Porque era comum naquela época, mata o rei e a família do rei. Para quê? Para garantir. Né? E aí, isso vai acontecer muito na história dos reis, que a gente vai ver lá na frente. E Davi faz essa promessa para o Jonatas: olha, se eu prevalecer, eu vou ser bom com você. Então, você vê que a história do Davi se tornar rei já vai acabar, né, borbulhando ali. Você vê que o que a gente já entende é que as pessoas já estão olhando Davi de uma forma diferenciada. O Saul se ira com a ausência do Davi, ele percebe que o Jonatas está defendendo lá o inimigo, diz que ele está sendo um traidor. Então, a gente vê que o Saul, ele realmente está tomado de um espírito maligno, né? E ele deixa claro mesmo que ele quer matar Davi. E o Jonatas ele vai ser um grande amigo, vai sempre falar: olha, Davi, realmente meu pai quer te matar, foge. E aí começa a peregrinação do Davi, ele vai ficar fugindo. É como gato e rato. Né? Daqui para frente, o Davi vai fugir um bom tempo do Saul. O Davi pede auxílio ao sacerdote Aimeleque, e aí o Davi e os seus homens, eles comem o pão sagrado. Lembra que Jesus ele cita esse texto
Quando os fariseus eles começam a reclamar que os discípulos não faziam isso, os discípulos não lavavam as mãos para comer. Aí Jesus fala: não lestes lá na lei de Davi, na lei que Davi, ele comeu os pães da proposição, que é proibido para qualquer pessoa, só o sacerdote pode comer. Então foi essa passagem aqui que Jesus citou, né? Davi chegou aqui e tem um sacerdote aqui em Nob, que é o Aimeleque, e ele pergunta: você não tem nada aí para a gente comer? A gente está morrendo de fome, a gente está fugindo. Aí o Aimeleque diz assim: olha, eu só tenho esses pães da proposição, e aí ele dá para eles comerem. Os homens comem os pães, né? Os pães que eram exclusivos dos sacerdotes. E aí Jesus vai falar: olha, numa necessidade Davi comeu, porque era necessidade. E aí, de alguma forma, o Aimeleque estava lá com a espada de Golias, e Davi leva a espada e foge para a cidade dos filisteus chamada Gate, e se finge lá de louco para ser poupado por eles. Esse Davi, ele era realmente um homem extraordinário. E essa história ela é muito engraçada, porque tem um salmo que vai contar essa história, que Davi se finge de louco, que é o Salmo 34. Vocês anotem aí e leiam esse salmo, essa história é muito engraçada. E no capítulo 22, Davi está na caverna de Adulão, em Moabe, e deixa a sua família lá em Mispa de Moabe. Por que, gente, que ele deixou a família dele em Moabe? Porque a sua bisavó Ruth, ela era moabita. Então, ele foi deixar a família em Moabe. Então, veja como que é bom a gente conhecer os outros livros. Como conhecendo o livro de Ruth faz a gente entender por que Davi foi deixar a família dele justamente ali, porque eles deram abrigo à família de Davi. Então, lá no versículo 2, no capítulo 22, olha o que fala: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Olha só, gente, traduzindo isso, o que está dizendo aqui? Mercenário, gente. Os mercenários se juntaram a Davi, um bando de gente amargurada, de gente que estava devendo, de gente que estava em aperto. Esse pessoal que se juntou a Davi. E tem vários estrangeiros com Davi. Quando aparecem os valentes de Davi lá na frente, a gente vai ver que tem vários estrangeiros entre os valentes. Então, o Davi, ele pega todos esses improváveis da terra, e esses improváveis vão se tornar um grande exército, o maior exército de Israel. Lá na frente a gente vai ver que esses homens, eles sozinhos, né, tem valente de Davi que sozinho matou, sabe, vários homens. Teve um valente de Davi que a gente vai ver lá, se eu não me engano, em Reis. Em Reis. A gente vai ver que ele segurou a espada na mão, gente. Enquanto ele não acabou com todo o exército, ele se viu sozinho no exército numa emboscada. Ele lutou tanto que a espada ficou cravada na mão dele. Então, esses homens, esses mercenários, esses improváveis, acabam que viram um exército poderoso, e um exército que tinha no coração o temor de Deus, um exército que vai ficar como o seu líder, né? Um exército que vai ter Deus
conduzindo. E aí o Saul descobre o paradeiro de Davi, o Doeg denuncia o Aimeleque, e o Saul, olha, o Saul está tão louco, tão absorvido por esse espírito, que ele mata 80 sacerdotes. Quando ele sabe que o sacerdote Aimeleque ajudou Davi, ele manda matar toda a família, manda matar 80 sacerdotes. Os israelitas, os próprios israelitas que estavam com Saul, eles se recusavam a fazer isso, mas o Doeg, ele vai lá, ele faz, não é do povo dele mesmo, ele vai e mata todo mundo. Sobra o Abiatar, ele é o único sobrevivente desses sacerdotes de Nob, e ele se junta a Davi. Aí o Abiatar, ele foge, se junta e fica sendo lá o sacerdote. A gente vai ver que todas as vezes que o Davi precisa de uma resposta de Deus, o Davi vai, conversa com ele, fala, olha, eu preciso saber o que Deus, se Deus quer que eu vá, se Deus quer que eu fique, o que Deus quer que eu faça. E o Abiatar fica sendo esse sacerdote que anda ali do lado de Davi. Mais tarde, a gente vai ver Natã também entrando na história como profeta desse tempo, Davi consultando ele. E aí no capítulo 23 vai começar uma série de batalhas que o Davi faz. No 24 a gente vê aquela história do Saul nas mãos do Davi dentro da caverna. Gente, quando nós fomos a Israel em 2019, que nós fomos, não com a nossa caravana, mas com a caravana do apóstolo Davi, nós fizemos ali aquela parte da caverna de Adulão. E a gente viu os espaços, eram espaços tão pequenos, e tem espaço que a gente consegue entrar, né? Um espaço mais largo, porque a gente vê na novela, parece que é um negócio imenso, mas não é, gente. É um espaço ali que tem um espaço maior, embaixo, mais dentro, sabe assim, tem uns buracos que eles entravam ali, eles saíam em outros lugares, é uma coisa assim. E você vê que os homens não eram muito altos, porque os espaços não eram muito grandes, porque os espaços eles não são tão grandes. E a gente viu como que eles ficaram afastados, como tudo ali era muito difícil, a sobrevivência ali era muito difícil. Então, essa época, para o Davi, foi uma época muito difícil, que ele teve assim, falta de tudo ali, fugindo de Saul o tempo inteiro ali. E aí, quando o Saul entra na caverna, que foi nesse espaço que nós entramos, o Saul entra ali para fazer as necessidades, não vê o Davi, o exército dele. O Davi consegue tirar uma parte da roupa do Saul, e aí depois o Davi deixa o Saul embora, e o Davi fala, olha, eu tirei, né? Depois o Davi se apresenta, deixa o Saul andar, tomar uma distância e fala, olha, se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Ele arranca um pedaço da roupa do Saul e ele fala, olha, por que você me persegue? O que eu fiz contra você? E o Saul, cínico, ele fala, meu filho, você é homem justo, eu errei, eu não vou mais fazer isso. Ele fala, mas daqui a pouco ele faz tudo de novo. Mas ele até reconhece que o Davi seria rei. E ele até faz um juramento para Davi e antes de ir embora. No capítulo 25, a gente vê a morte do Samuel, né? Capítulo 25, faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, você vê que todo esse tempo, né, Samuel ainda estava ali presente, mas no capítulo 25,
morre esse grande profeta, esse grande juiz e sacerdote, o profeta mais, o juiz mais completo de toda essa era dos juízes, né? E o Davi, e continua a história de Davi. O Davi sobe, se exila lá, pede auxílio lá para o Nabal, e aí, o que aconteceu aqui? O Davi, ele fugindo o tempo todo, ele vai se refugiar no deserto de Judá. Por que ele vai se refugiar no deserto de Judá? Porque ele era da tribo de Judá. Então, talvez ele tivesse mais favores ali. E aí tinha um homem, esse homem era Nabal, até a esposa dele, Abigail, fala assim, o nome dele é realmente o que ele é, porque ele é um sem noção, ele é um louco. E aí, enquanto Davi está no deserto, ele acaba ajudando lá os pastores ali de Nabal, e aí ele vai pedir uma ajuda para o Nabal fala, você acha que eu vou ajudar esse fugitivo aí? E aí ele começa a falar mal de Davi, dos homens de Davi. Davi fica sabendo dessa história, sangue quente, do jeito que ele é. Ele fala, eu vou lá, eu vou matar todo mundo, né? E a esposa do Nabal, ela junta comida, junta suprimentos. Aí a gente vai ver, a história é bem detalhada. Por isso que é legal vocês lerem a história em casa. E essa mulher muito sábia, ela chega e ela acaba que ela convence, né, o Davi a não fazer isso. O Davi acaba, mais tarde o Nabal morre, o Davi acaba mandando buscar Abigail e se casando com ela. E aqui no capítulo 26 também, a gente vê mais uma vez, Davi tem a condição de matar Saul, né? Ele vai, está todo mundo dormindo, ele entra, ele era muito ousado, gente. Ele entra no exército do cara, está todo mundo lá dormindo, né? Aí ele sai e fala, Abner, como é que você cuida do rei desse jeito? Eu entrei aí e saí, você devia morrer, porque você não está cuidando do rei do jeito que tinha que cuidar. Né? Então, você vê que ele dá muitas chances para o Saul entender que ele não quer matar Saul, ele respeita a unção que está sobre Saul, né? Porque o Davi, ele sabia que o Saul era o rei, e era assim. Ele falou, não, eu não vou contra o ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso, né? Deus ungiu ele, eu respeito ele como rei. Porque, gente, nunca teve no coração de Davi. Davi sabia, obviamente, de tudo o que ia acontecer, que ele tinha sido escolhido. Só que ele sabia que viria o tempo dele. E que ele não ia precisar ir contra a vida de Saul para que acontecesse o que Deus diz que ia acontecer. Davi não precisava dar uma mãozinha para Deus, né? Não tem hora que a gente mete os pés pelas mãos com isso? A gente fala, não, mas Deus falou. Então, acontece alguma coisa no meio do caminho, a gente, não, isso daí vai ver que é um sinal de Deus, né? E aí a gente peca aonde? A gente peca por falta de princípios. Porque Davi era um homem que ele tinha princípios. Ele sabia que Deus tinha ungido Saul e Saul ia ficar ali até o dia que Deus quisesse. E ele ia ser levantado rei no dia que ele estivesse pronto. Porque vocês percebem que todo esse espaço de tempo em que Davi foi ungido, um menino, até todas essas batalhas, até ele chegar em Hebrom e reinar, até ele assumir Israel, é um tempo de maturidade para Davi. É um tempo que Davi foi construindo um relacionamento com Deus, construindo um exército, mostrando para o povo quem ele era, toda a capacidade que ele tinha. Foi um tempo que Deus foi mexendo dentro de Davi. Por isso a gente vê todos esses salmos
que Davi fez, né? Muitos, a grande maioria, nesse tempo, né? Então, Deus vai forjando Davi. Mas o mais importante aqui é que você vê que era um homem de princípios. E muitas vezes, porque Deus fala algo para nós que vai acontecer lá na frente, a gente acha que a gente pode até passar por cima de princípios alegando que, não, Deus falou, vai ver que isso daí é um sinal de Deus. E deixa que não é. Que tudo tem o tempo. Se Deus falou que vai acontecer algo na tua vida, vai acontecer, você não precisa ajudar. Deus vai fazer acontecer. Deus não precisa da nossa mãozinha. E tinha uma outra questão aqui também, gente. Uma questão política. Por quê? Porque o Davi, ele precisava que as pessoas entendessem esse respeito pelo ungido de Deus. Esse respeito pelo rei. Por exemplo, se o Davi ele matasse o Saul, o que iam dizer? Mas ele é rei porque ele matou Saul. Ele é rei porque ele foi lá e ele tomou, não foi Deus que deu o reinado para ele, foi ele que tomou o reinado. Ele matou o rei, por isso que ele é rei. E o Davi não queria isso. O Davi queria que se cumprisse a palavra de Deus na vida dele. E foi o que ele fez, e ele esperou em Deus. E quando a gente vê todas essas coisas que o Davi passou, esperando em Deus, esperando essa promessa de Deus na vida dele, nunca atentando contra a vida do rei, isso é um grande exemplo para a nossa vida, né? Para a gente aprender a confiar em Deus de uma forma, confiar totalmente em Deus e crer que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém?